Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando no segundo bloco do programa Motivos para Viver. Hoje, na companhia da Dalmone, que é artista plástica, que é professora, que tem um belíssimo ateliê. E nós estamos aqui no cantinho que ela trabalha, aqui no ateliê, que é muito tranquilo, sossegado, numa belíssima casa. Dalmone, nós estivemos ali na Santa Casa agora e estivemos gravando as imagens que nós trouxemos para mostrar para vocês, do painel que você fez. Conta para um pouco para nossos telespectadores que trabalho riquíssimo, como que você elaborou isso e como que aconteceu esse trabalho. Marília, assim, eu concordo com a tua palavra que diz um trabalho belíssimo. E ficou mesmo. Ficou. E eu fiquei muito orgulhosa e tenho uma percepção, uma certeza de que o trabalho ficou bom, porque ele foi feito a muitas mãos. Né? Eu não fiz aquele trabalho sozinha. Claro que existia de minha parte um conhecimento técnico, um conhecimento, a experiência, né? Não, e uma projeção mental, porque quando você vai fazer o trabalho, mesmo tendo muitas pessoas, ele tem que ter uma orientação, porque senão vai sair um mar para um lado, a terra para o outro, o sol para o quadrado, né? Não vai dar certo. Foi muito interessante esse processo, porque foi um processo baseado no caos. Nós ganhamos as peças, né? Houve um interesse da Santa Casa em me procurar e eles me pediram para fazer esse trabalho. Foi um trabalho sem nenhuma cobrança em termos de valor monetário. Certo. Foi um trabalho muito gratificante fazer isso, porque eu me imaginei assim, eu não frequento aquela sala, né? Mas se um dia eu precisasse, eu gostaria de pelo menos estar num lugar mais bonito. Um ambiente agradável. Né? E isso foi uma questão que reverberou nas outras pessoas, porque as pessoas se voluntarizaram e vieram aqui, porque depois que eu assumi o compromisso, eu falei, eu sou louca, como é que eu vou fazer um mosaico sozinha? E a campainha começou a tocar. E umas pessoas vieram me perguntar assim, olha, você dá aula de mosaico? Eu falei, olha, eu não dou aula de mosaico, mas eu estou precisando de alguém. Então, se você vier fazer, eu te ensino, né? E esse portão não parava de tocar. As pessoas vieram, pessoas que eu já conheci, que telefonei, outras que porventura encontrei, né? E isso está no mosaico, né? Essa dinâmica. Então, existiu uma experiência, né? Em termos de cor, em termos do procedimento técnico do mosaico, mas havia muito uma coisa que nós somos um pouco reticentes, né? A conviver, que é com o caos. Existe um caos, porque essas peças nos foi gentilmente doadas por duas cerâmicas de Tambaú, a cerâmica Atlas e a cerâmica Nina Martinelli. Eles nos cederam essas peças e nós fomos até lá, a superintendente da Santa Casa organizou uma caminhonete, nós fomos buscar isso no refúgio da fábrica, então nós ganhamos várias cores. Sim. E a beleza do mosaico se deve a isso. Porque essa miscigenação de material e isso tudo, com a orientação do olhar do artista, mais as mãos voluntariosas, realmente foi um trabalho belíssimo. Dalmone, esse trabalho você fez aqui a convite da arquiteta da Santa Casa. Foi. Que, aliás, nós vamos ter oportunidade de conhecê-la também, uma belíssima jovem, que eu sempre me encanto dessa conversa com o pessoal mais jovem. Eu sou uma velha meio metida besta, gosto muito de gente jovem, não quero ficar velha não. Aí eu me pretendo não ficar. Então, me conta, dentro dessa execução, como que você chegou nessa... Você partiu desse caos, não sabia, você tinha as coisas coloridas, mas você acaba realizando
uma imagem que projeta alguma coisa. Você tem a impressão que aquela situação que está nesse painel, que elas estão saindo do painel. Isso é pela profundidade das cores, da luz, da energia. Como que você chega a isso? É uma coisa que acho que o artista não sabe explicar muito, mas que com certeza você tem uma luz para dizer disso. Bom, tecnicamente falando, eu te agradeço pela percepção, porque havia um pouco de controle sobre o que estava sendo feito. Claro. Por exemplo, em termos de cores, nós fizemos um painel bastante escuro. E nós fizemos por quê? Porque a primeira caixa que a gente abriu tinha cores escuras. E não havia uma forma da gente abrir todas as peças, lavar todas as peças, separar todas as peças para saber o que iríamos fazer. Então a gente ia fazendo conforme dava. Sabe igual faz janta? Abre a geladeira e fala, hoje vai ter isso. E numa situação onde a gente tinha que lidar com o material que a gente tinha ganho, nós fizemos o escuro primeiro, porque era a primeira caixa. Nisso passou uma pessoa por aqui que falou, mas está muito escuro? Aí eu falei, mas é bom, porque a Santa Casa é muito clara, muito branca. Mas eu pensei, mas eu vou acolher esse palpite, né, essa opinião. E o próximo trabalho que foi feito em claro, mantinha em termos de linha a continuidade do trabalho que estava em escuro. Então, esse tipo de condução, vamos dizer, da imagem, da imagética, existia. Mas nisso chegaria aqui, por exemplo, você. Dalmone, eu vim para ajudar. Então eu dizia, olha, aqui nós vamos trabalhar os claros. E a pessoa me falava assim, mas o que eu faço? Eu falei, eu não sei, é você quem vai conduzir isso. E as pessoas, quando o trabalho estava no final, elas falaram assim, mas já acabou? A gente adorou fazer isso, né? E foi muito alegre o convívio com as pessoas, foi muito alegre essa liberdade de criação, e isso me serviu emocionalmente, em termos de aposta. Às vezes você recebe uma encomenda, e aí aquilo é muito... Assusta. Exato, é muito assustador e intimidador. Mas eu me vali dessa emoção de dizer, olha, eu posso apostar nessa liberdade de criação que vai dar certo. E deu. Agora as pessoas precisam ir lá para saber se deu mesmo. Dalmone, dentro dessa grande criação que você fez e que você faz outras, que eu já conheço seu trabalho, que há muito tempo você trabalha, embora seja jovem, mas que é a sua especialidade, sei que você dá aulas também. Você dá aula normalmente aqui no seu ateliê, você dá aula em alguma escola, como é que funciona seu trabalho? O meu trabalho funciona em duas frentes. Existe o meu trabalho particular, que é o meu ateliê particular. E existe um ateliê onde eu dou aulas, que é o ateliê Ziriguidum, que é onde eu recebo os alunos. Então eu convivo com a questão da criação e convivo com a questão de criar um ambiente para o aluno para que ele crie. Isso é super importante, né? Porque de repente, às vezes a partir de um traço a pessoa vai descobrindo não sei, um lastro, essa coisa fantástica do nosso cérebro, quanta coisa tem guardado e que a gente nem percebe, né? Então eu convido, mais uma vez, se você está em casa e a vida está meio sem graça, de repente você descobre uma coisa maravilhosa, não precisa necessariamente ser com a Dalmone. A Dalmone realmente tem essa capacidade de passar esse conhecimento, mas você pode se descobrir, é questão de atitude, de fazer alguma coisa útil para você mesma. Dalmone, você fez aquele painel da frente e depois você fez mais dois outros laterais que são externos, né? Que são esse outro trabalho você fez sozinha, aqueles menores? Não, aquele trabalho também é parte de todo esse trabalho que foi feito aqui, né? E existia uma liberdade enorme naqueles outros, até porque naqueles outros que estão na parte externa, eles podiam ser feitos somente com questões geométricas. Isso simplifica. É verdade, porque ali você fez imagens projetadas, né? E no outro entrou uma liberdade maior. Dalmone,
Nós vamos bater um papinho agora no último bloco com a Natália, que é a arquiteta da Santa Casa, que imaginou todo esse projeto e que desenvolveu. Nós vamos conversar um pouquinho com ela, para ela mostrar a importância de valorizar o ambiente onde as pessoas vão buscar essa saúde, vão buscar uma recuperação do seu próprio universo, porque quando a gente está meio doentinho, então a gente sempre fica meio para baixo mesmo. Então, a importância dessa humanização, a importância desse novo universo, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial da nossa vida. Você concorda comigo? Concordo. Então tá bom. Obrigada, Dalmone, principalmente por o fato da gente estar aqui nesse seu espaço tão bonito, tão cheio de vida, né? Obrigada. A arte realmente ela traz uma vida para todos nós, seja ela qual tipo de coisa de criatividade que a pessoa possa demonstrar. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, continue conosco, que agora no terceiro bloco, então nós vamos falar com a Natália, que é a arquiteta que imaginou todo esse trabalho, que previu, né? Porque na verdade a parte artística foi da Dalmone, mas enriquecer o ambiente, pensar no ser humano como um todo e não simplesmente um doente numa sala fria e sem graça. Continue conosco.